Hoje vamos falar sobre a monarquia dividida. Em 1 Reis 12, quando vamos ler aquele texto da palavra de Deus, nós vamos observar que Roboão assume o trono de Salomão. Ele havia morrido em 981 a.C. E Roboão assume o trono do pai. Então ele vai fazer... O pessoal procura o Roboão. O pessoal das 10 tribos procura o Roboão, dizendo o seguinte: o seu pai colocou um jugo muito pesado sobre nós. Foi muito pesado porque ele cobrava altos impostos que não conseguimos pagar. Essas palavras não foram essas palavras que a palavra de Deus apresenta, mas a reclamação era essa. Era que Salomão estava comandando impostos muito caros. E eles falaram assim para Roboão: abaixa os impostos, vamos ser leal a você. Ok? Tranquilo? Aí tudo bem, né? Em vez de consultar os mais velhos, os anciãos que ajudaram Salomão para manter a lealdade à família de Davi, ele vai consultar os mais jovens. Quando você consulta os mais jovens, ele diz o seguinte: aumenta os impostos. Então, o que acontece? Roboão aumenta os impostos, dá a resposta que eles não queriam não ouvir. E as 10 tribos se dividem. Um fica com Jeroboão e o outro fica com Roboão. Benjamim e Judá ficam com Roboão, e as 10 outras tribos ficam em cima, no norte. Então essa é a divisão. Uma das coisas de Israel, do Reino do Norte, que eu vou falar aqui, é que esse Reino do Norte é conhecido como o Reino do Pecado. Jeroboão sabia que o povo tinha que adorar a Deus em Jerusalém. Era o local específico naquela época, antigamente do Antigo Testamento. A adoração é um local específico, uma localização geográfica. Então Jeroboão faz o quê? Ele constrói touros de ouro, né? Vamos dizer assim. Como fosse o bezerro de ouro, mas são touros. E ele diz: eis aqui os seus deuses que tiraram do Egito. Isso acontece em 1 Reis 13, se não me engano. E ele vai trazer a idolatria para Israel do Norte. O Reino do Norte durou mais ou menos 240 anos, de 1971 até 722 a.C. O Reino do Norte a monarquia do Reino do Norte era governado por pessoas diferentes. Não tinha uma descendência específica. Somente a geração de Acabe, que reinou há mais tempo. Odom vai reinar em Israel. Ele reina durante 40 anos. Depois ele vai reinar Acabe, que foi o pior rei de Israel que existiu. Que ele governou também durante um bom tempo, 22 anos e meio. Logo os filhos dele reinaram no lugar dele. Então, os descendentes de Onri governaram mais o Reino do Norte há mais tempo do que os outros. O resto foi assassinado por poder, ou foi assassinado por papo general, etc. Então, o resto, um governou 1 ano, outro governou 6 meses, o outro governou por 1 ano, enfim. O Reino do Norte era conhecido como os reis queriam poder, né? Os reis, eles se matavam uns aos outros, faziam um golpe de estado para poder ter o poder para eles mesmos. Isso acontecia bastante no Reino do Norte. E o Reino do Norte, gente, é um reino do pecado da idolatria. Às vezes Deus levantou profetas mais para esse reino do que para o Reino do Sul. Então Deus levantou profetas
vários profetas, Oséias, Amós, Elias, Eliseu, vários profetas para avisar que a idolatria iria causar o fim deles, né? A idolatria naquela época, a idolatria a Baal era muito forte na época de Acabe. Então Acabe é um rei que adorou Baal, né? Então Baal era um deus da promiscuidade, onde o sexo era celebrado com orgias e etc. Então era um culto, o culto, o que eles diziam, né? Que Baal tinha a mitologia cananita, né? Dizia que o sêmen de Baal iria povoar a terra de Canaã. Se houvesse seca, Baal estava triste. Baal estava com raiva. Para apaziguar a ira desse Deus, eles teriam que adorar esse Deus na forma de sexo, para que a sêmen de Baal invadisse a terra, né? Mas isso é uma mitologia cananita, que não é real, nunca existiu, né? Então o Senhor, ele usou profeterias para chamar a atenção do povo, usou Eliseu, usou Amós, usou Oséias, usou Miqueias, usou várias pessoas, né? Amós foi o último profeta a ser enviado. E inclusive esse reino ele caiu em 622 a.C., quando a Síria vem e toma o poder, né? Toma aquela terra do norte. A Síria vai e invade Samaria, né? A capital do reino do norte era Samaria. Eles invadem Samaria e pegam todo o povo de Israel que viviam lá, as 10 tribos. As 10 tribos, gente, foram cortadas, X, ó. As 10 tribos foram cortadas do mapa, foram tiradas do mapa. Então, as 10 tribos, elas sumiram do mapa porque foram mortas, né? Os sobreviventes que sobreviveram ao ataque dos assírios, os israelitas que sobreviveram, né, ao ataque dos assírios, se juntaram com povos, vamos dizer assim, outros povos, né, com a tática da Síria. Para acabar com a identidade étnica do povo de Israel, eles tinham que trazer povos de outras nações para a terra. Eles fizeram isso. E quando eles fizeram isso, eles se juntaram com essas pessoas, daí surgiram os samaritanos, da época de Jesus. Então, o reino do norte caiu em 722 a.C. Era como praticar o assírio, né? O reino assírio. Praticar o empalamento, que é uma estaca dando ondas até a boca. Eles levavam o povo de Israel que tirava para a sua terra, com um gancho na boca e puxava com gancho. Então eles eram completamente cruéis, né? Então é isso aí, gente. Então essa vai ser a história do Reino do Norte, tá? Tentei resumir mais ou menos para vocês o que é esse Reino do Norte. Lembrando que os reis que governavam eram de descendentes diferentes, eram de descendentes de Davi, né, no caso, né? Eram descendentes que reinavam talvez 6 meses, ou talvez um ano. Ou o rei da múltipla general, ou o rei que tomava lugar lá. O rei Onri ficou mais tempo, durante um bom tempo reinando, esse Onri governando durante muito tempo, até que Jeú, por ordem de Deus, extermina a descendência de Acabe, né? Então, bem interessante isso. Decido muito isso, gente. Ele exterminou os descendentes dos reis do Reino do Norte por causa da desobediência dos reis. Então, isso é bem interessante, né? Os profetas se levantavam sem ser convidados e eles faziam uma palavra profética contra o rei e contra os sacerdotes também, enfim, no Reino do Norte. Então, é bem interessante isso. Eles anunciavam o pecado do povo, os profetas, né? No caso, até dos reis. Então eles não gostavam muito disso.
A capital era Samaria. Seu deus e a capital do deus adorado era Baal, né? Então Baal, ele era um deus promíscuo, né? Era um deus que não existia, mas o pessoal fazia promiscuidade por causa desse deus, né? Então é isso que acontece, gente. O Reino do Norte é conhecido como o Reino do Pecado. Deus julgou seu povo, né? Pelos seus pecados. E o Reino do Norte começou em 122 a.C. Porque Deus estava julgando seu povo pelo seu pecado. Isso significa que Deus é mau? Não, gente. Deus não é mau, ele é justo. O pecado, ele afasta Deus, né? Da nossa vida. Então, uma das coisas que o pecado faz, da idolatria mesmo, hoje não é... Vamos colocar uma aplicação hoje, né? Pode ser um pastor, pode ser uma imagem, pode ser qualquer pessoa. Um ídolo, um relacionamento. Pode ser um Deus na sua vida. Então, desçou os ídolos da sua vida, gente. Porque você tira o lugar de Deus da sua vida, né? Então, Deus, ele quer mesmo abençoar o seu povo. Ele quer, mas o povo de Israel adorou vários deuses, adorou Baal, adorou Asherá, adorou... Enfim, foi o Reino do Norte conhecido como Reino do Pecado da Idolatria. Deus abençoe, gente. Então é isso o vídeo de hoje.